Paulo apenas respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, a Bíblia está simplificando tudo em todos os momentos. O que é que significa o batismo? O batismo é o sepultamento da velha criatura, né? O simbolismo é esse, é o sepultamento da velha criatura e o ressurgimento de uma nova pessoa. Os velhos costumes morrem, né? E agora vem os novos costumes, né? É como nós estamos em Cristo, foi para isso que ele morreu, né? Nós estamos em Cristo, que representa também nessa hora de um batismo. Cristo, ele morreu, né? E depois ele ressuscitou. Nós, quando nós nos batizamos, uma parte morre. Qual é a parte que morre? A velha criatura, né? 2 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, versículos 17, né? 2 Coríntios 5, 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqui simplificando, né? Tem um monte de coisa para ler aqui, mas a gente não vai ler tudo isso, não, vai ser coisa simples, tá certo? Como sempre. O resumo da doutrina é: o cristianismo não é uma religião fundamentada em ritos, e sim em um relacionamento íntimo entre o ser humano e Deus. Ou seja, o contato direto que o Criador mantém com a sua criatura por meio do Espírito Santo. O povo de Deus expressa adoração, louva, intercede uns pelos outros, suplica, celebra as ordenanças, mas não em um rígido sistema ritualístico de culto. Há, porém, duas cerimônias que são essenciais, já que foram devidamente ordenadas nas Escrituras: o batismo, e a outra é a ceia, em virtude de seu caráter sagrado. Essas cerimônias são consideradas por algumas denominações como conteúdo sacramental. Qualquer, porém, que seja o entendimento sobre elas, o fato é que são observadas com grande reverência e espiritualidade por parte de todas as igrejas. O batismo foi ordenado por Jesus em Mateus capítulo 28, na grande comissão, e é marca da igreja cristã. O batismo não salva, mas todo salvo deve ser batizado. O batismo deve ser realizado nos cultos públicos, em datas e ocasiões a critério do pastor e da liderança. Pode ser realizado dentro ou fora de templos. Então, como ele citou aqui, vamos ver o que é que a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 28, onde ele citou, né? E depois nós estaremos fazendo isso. A Bíblia, ela vai mostrar também, né, no livro de Marcos, depois nós vamos estarmos lendo aqui, no capítulo 16, no versículo 16, que vai falar sobre isso também. Mas aqui em Mateus, no capítulo 28, onde foi citado aqui, a palavra de Deus diz assim, né? A grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Não deixou, né, a gente preso a um determinado lugar, enfim, ou pessoas, ele disse, né, batizando, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a Bíblia mostra que o batismo ele não salva, mas o batismo é para os salvos. Tá
certo? E aqui no livro de Marcos, 16, né, ele vai afirmar também isso que eu acabei de lhe dizer. O livro de Mateus 10, 32 e 33 vai dizer também, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então ela fez essa confissão publicamente, né? E nós estamos aqui para fazer aquilo que a Bíblia nos manda. Marcos 16 diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo. Olha agora, quem porém não crê será condenado. Então, em seguida ele não diz quem não crê e não for batizado. Então, o batismo ele não salva, mas o batismo ele é para os salvos. A gente tem esse desejo. Mas nessa fala de Jesus aqui, no livro de Marcos, ele está dizendo, ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ele não disse quem não crê e não for batizado, ele disse o crê. Então, o que leva a gente a Deus é a pessoa de Jesus, através da nossa crença, do nosso crer. Como Jesus disse, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É tanto que o batismo não salva, né? Com essa história que eu acabei de contar a vocês, que o ladrão da cruz, ele não foi batizado. Mas ele entrou por quê? Porque Jesus, ele disse, toda autoridade me foi dada. Então o batismo ele é legalizado não pela quantidade de águas. Por imersão está batizado. Por aspersão também está batizado. Não é? E a gente encerrando, a gente vai mostrar que a legalidade do batismo é a autoridade do nome de Jesus. Porque lá em Mateus ele disse o quê? E de fazer discípulos, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que aqui no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 38, olha o que é que vai dizer aqui, ó. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo, né? Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então lá em Mateus ele está dizendo, ide, fazer discípulos, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já aqui Pedro está dizendo, ei, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, ó, está vendo? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecado. Então, lá Jesus está dizendo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro está dizendo, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. Qual é o certo agora? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Os dois. Sabe por quê? Porque a legalidade do batismo não está na quantidade de água. A legalidade de um batismo não está na quantidade, ou por imersão ou por aspersão. A legalidade, quando a Bíblia diz que só existe um batismo, ele está sobre esse batismo, tem que estar sobre a autoridade de quem? De Jesus. Então Jesus disse lá, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está legalizado porque foi um grande eu sou, que é Jesus, que deu a ordem. E aqui Pedro está dizendo, batiza em nome de Jesus. Também está correto, porque foi, né, ele que deu a ordem lá e o nome dele está empenhando a legalidade do batismo no seu nome, não é quantidade de água. O só batismo é quando tem a autorização de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Glória a Deus. Irmã Maria, como ministro do Evangelho,
Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos fiquem de pé. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida da tua serva. Pai, que o teu nome seja glorificado na vida da nossa irmã Maria, do seu esposo Gabriel, de seus filhos, da sua filha, de toda a sua família. Pai, a tua palavra nos ensina a fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, como também em nome de Jesus estaria também tudo resolvido, porque a autoridade está no nome de Jesus. Que o Senhor a abençoe conjuntamente com o seu esposo, com toda a sua família, e nós estamos felizes com tudo isso que está acontecendo aqui. Que o teu nome seja glorificado, que o Senhor venha abençoar com toda sorte de bênçãos a sua vida, conjuntamente com toda a sua família, para a glória de Deus. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Podem sentar, Deus abençoe.